A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Continuação do capítulo 8, do versículo 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube. Ontem nós refletíamos sobre a vocação missionária, o segmento de Jesus. Um doutor da lei que se propôs seguir Jesus. Jesus mostrou que ele vive na pobreza, e também um outro discípulo, sem mencionar o nome, que queria seguir Jesus, mas primeiro pedia para enterrar o seu pai. E Jesus, sem desprezar estes gestos de humanidade e de fé, diz que em primeiro lugar está o reino de Deus para quem quer segui-lo. Hoje, o Evangelho, que é o mesmo capítulo 8 de São Mateus, traz para nós uma tempestade no mar, o mar da Galileia. Jesus tinha convidado para ir para o outro lado do lago, que é uma travessia não muito longa, e o mar desta vez estava agitado. Entraram no barco e de repente essa tempestade violenta ameaçando não só o barco, mas também os tripulantes. A gente percebe aqui um grande contraste entre a tempestade, a agitação das ondas, e a tranquilidade de Jesus. O Evangelho diz que Jesus está dormindo, e por outro lado o desespero dos discípulos, que acham que vão ser tragados pelas ondas. De repente os discípulos vão acordar Jesus, despertar Jesus, que estava tranquilo dormindo no barco agitado. Nós sabemos que o evangelista está narrando para nós o milagre de Jesus, mas é claro que ele conta também esse acontecimento, esse fato, usando umas imagens simbólicas. Os discípulos estão encontrando incompreensões, perseguições, dificuldades. É uma simbologia que a gente pode tirar do mar agitado. E Jesus é apresentado aqui como aquele que resolve, enfrenta os desafios do povo. As tempestades, nós sabemos que elas fazem parte da vida de todos nós, da família, das comunidades, do mundo do trabalho. Nós, às vezes, até achamos que Deus nem está presente.
as guerras que nós estamos vendo, assistindo, a fome, essas imigrações, os desastres ecológicos, e tudo isso a gente percebe que é desastre e que Deus parece que está longe de nós. A barca no Evangelho, ela tem o símbolo da igreja. Os discípulos dentro da barca somos nós, os fiéis. E o mar agitado é o mundo, e que nós estamos aí, não é? Jesus até disse que nós vamos enfrentar. Quando ele estava se despedindo dos apóstolos, ele disse: vocês se preparem, que vocês vão ser perseguidos, vão ser levados diante de reis e governadores, vão ser torturados, vão ser mortos. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Porque quem pensa que vai ganhar a vida está perdendo, quem perder a vida por causa do reino está ganhando. Isso tudo é Jesus preparando, instruindo os discípulos. E essa simbologia no Evangelho de hoje é muito forte nesse sentido de que nós vamos enfrentar essas dificuldades. Essas tempestades, elas fazem parte da vida do dia a dia, né? De todos nós. E essa dúvida da presença do ressuscitado também é contínua, né? Se você olhar assim as pessoas, até em redor de nós, muitas pessoas não creem na presença de Deus. Até se fala hoje, né, na morte de Deus. Muita coisa escrita e muitas teorias nesse sentido. Mas o Evangelho está sendo escrito para alimentar a nossa fé na presença de Jesus. Jesus está presente, Ele não está dormindo, Ele está vivo, acordado, está nos encorajando a enfrentar tudo aquilo que surge como problema, como doença, como fome, como desemprego, o aumento, a carestia. Esse momento agora é muito assim, nesse sentido. Eu vi alguém postou, né, nos vídeos das internets, um grupo grande, né, rezando num posto de gasolina. É claro que são duas realidades, né, a oração e a vida econômica, né, do país. Mas tem sentido. Eu me lembro, numa dessas carestías, eu estava ainda na paróquia de Santa Terezinha e os preços aumentavam demais. E eu, um dia na missa, convoquei todo mundo para a gente fazer uma procissão e parava diante de cada supermercado, na frente, e a gente fazia uma oração dizendo: Senhor, tem de piedade de nós, Cristo, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, para baixar os preços. Naquele tempo, já faz tempo. E vocês, quem está vivendo até hoje, está sabendo, né, como vive um país, uma nação, e hoje com a globalização nós recebemos influência de todas as áreas, né, de todos os setores da sociedade como um todo. Ainda hoje, muitas vezes, nos perguntamos por que Deus permite tanto sofrimento e por que Ele não intervém. Nós somos muito parecidos com aqueles discípulos que estavam com medo, e Jesus vai responder para nós a mesma coisa que respondeu para eles. Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Porque a fé é capaz de transportar montanhas, assim Jesus disse no seu Evangelho. Portanto, é mais um questionamento para nós. Em vez de ficarmos olhando aí essa turbulência, nós nos olhemos para dentro de nós mesmos e como é que nós estamos reagindo com o nosso compromisso evangélico diante das situações da vida humana. Agora rezemos dizendo: ó Deus, vós concedestes ao bispo Santo Irineu firmar a verdadeira doutrina e a paz da Igreja. Pela intercessão de vosso servo, renovai em nós a fé e a caridade, para que nos apliquemos constantemente em alimentar a união e a concórdia.
por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus capítulo 8, do versículo 23 a 27. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.